Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Este estudo é uma análise do capítulo Heresias da Idade Média, considerações sobre as fontes e discussão historiográfica, de José da Assunção Barros, que consta no livro Papas, Imperadores e Hereges na Idade Média, lançado pela editora Vozes. O fenômeno das heresias está contextualizado a relações de poder definidoras no meio eclesiástico, daquilo que é ortodoxo ou não. A autoridade ortodoxa dominante exerce sua função de classificação das heresias pela interpretação que acha mais correta dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Por outro lado, é tarefa dos contendedores estabelecer sua linha de raciocínio de modo a convencer uma plateia de que ele esteja com a razão em diferir das propostas vigentes. No entanto, como se deu na Reforma, a luta discursiva não se daria apenas no campo da retórica. Fatores de cunho social seriam colocados no palco, a exemplo da aquisição de terras ou bloqueio de dividendos enviados a Roma. O termo hereses em grego significa escolha, mas também ato de pegar, sendo que essa tradução foi a mais adequada teologicamente, pois faz referência ao gesto de Adão em pegar o fruto proibido oferecido por Eva, ou seja, negar a verdade e desobedecer a Deus. No início do século II, Irineu de Lyon escreveria o famoso Contra as Heresias, estabelecendo o termo para aqueles que induzem ao erro em suas ideias. O herege é um inimigo interno do cristianismo, diferente do pagão, que não entende nem sabe sobre o assunto. Isso causa um nível de periculosidade, pois sua influência atinge aqueles que estão na esfera cristã. Porém, quando a sociedade é amplamente devotada ao cristianismo, essa divisão é subordinada ao senso comum, havendo, por exemplo, o expurgo das bruxas, que eram assumidamente pagãs ou apóstatas, a depender dos casos, mas que não eram necessariamente hereges. As bruxas eram adeptas de feitiços e maldições que causavam medo nos crentes, o que não impediam de serem definidas como hereges. No século XII, a instituição eclesiástica estava relacionada com o poder temporal. Não era conveniente que a estrutura formal da igreja, baseada na autoridade sobrenatural dos padres sobre os fiéis, fosse questionada. O herege aqui seria aquele que desafia a hierarquia da igreja, associando interpretação bíblica e rebeldia social. Em 184, o Papa Lúcio III lançou o decreto Ad Ablendum, que proibia pregações não autorizadas por grupos de leigos, independente se apoiavam ou não a sã doutrina. Certo ou não, foi nesse ambiente de livres pregações que surgiram os cátaros, pregando dois deuses, um bom e outro mal, negando os símbolos cristãos, os sacramentos, o corpo físico de Jesus e, por fim, reivindicando o território próprio no sul da França. Aliás, o decreto papal de 1184 foi uma implicação da seita de Pedro Valdo, também na França, que defendia o livre exame dos textos bíblicos, não estando submetidos à autoridade dos padres. Existem ainda na modernidade e se alinharam ao protestantismo reformado. O Papa Inocêncio III, em 1198, decidiu que o problema das heresias seria considerado com mais cautela, focando na investigação daquilo que era ensinado em comunidades, onde, quiçá, a igreja não tinha penetração. Os monges dominicanos, em 1233, compreendem a Inquisição que persistências pagãs em reinos cristãos estariam juridicamente alinhados com crimes de heresia. No século XV, o conceito de heresia já estava sistematizado, sendo que a feitiçaria estava numa categoria de heresia acima do tolerável pelas autoridades inquisitoriais. A heresia é tema para a história das religiosidades, uma das várias vertentes da História Nova. Com o conceito de tudo é história, as vertentes se ajeitam umas às outras e ficam a critério de quem avalia. De modo geral, a heresia se torna o centro das atenções e não um capítulo da história da igreja. Seria uma história das particularidades, uma micro-história. Não obstante, o tema heresias é entendido como fenômeno social, algo produzido pelo contexto e não autônomo. O que motiva o herege é uma finalidade que o acentua socialmente. Talvez isso aproxime mais a tese da superestrutura marxista, ou quiçá neomarxista, mas a capa é de que seja algo produzido socialmente. Isso é um tema delicado, pois não considera a consciência do produtor da heresia, apenas que ele é adequado a uma situação que o faz ser herege. A igreja nessas avaliações é a vilã, é a instituição opressora, a que quer se manter no poder. Quem deve ser entendida é a heresia, a protagonista. A igreja deve ser problematizada, pois o mundo deveria ser melhor e não é.
O historiador proponente deve estar frio com relação à doutrinação, aos concílios, aos embates teológicos. Essa é a narrativa que fará o leitor tomar decisões e contribuir para um mundo justo. O combate às heresias parece que é uma atuação política dominante e a persistência das heresias uma forma de resistência inabalável contra a repressão, o que seria um charme. Aliás, é ignorado o caso em que o oprimido oprime. As capitulares carolíngias foi repressão ortodoxa contra as heresias de um povo vencido. Na luta contra os saxões, os francos tinham a percepção de que o paganismo dos inimigos era um elo entre resistência e interesses da aristocracia saxônica. A repressão política foi associada à estruturação eclesial na região e os costumes cristãos de não comer carne na quaresma foram impostos como forma de adesão legal ao conquistador. Mas esse era no mínimo um butim de guerra. Também não seriam toleradas preces a fontes de água, nem a árvores ou bosque sagrado. Ora, eram essas as condições dos vencedores pós-guerra. O que fariam os saxões se tomassem Aachen, capital dos francos, também não fosse diferente, pois a mudança dos costumes era um fator clássico de guerra. Os muçulmanos foram peritos em fazer isso em toda a África e Ásia dominadas, e não se debate se isso está de acordo com a discussão historiográfica sobre heresias. A heresia ariana foi condenada em 325, defendia que Jesus era inferior em divindade. Essa interpretação foi debatida pois estava envolta de motivações políticas de quem seguia Atanásio de Alexandria ou quem seguia Eusébio de Nicomédia. Apesar do concílio de Nicéia ter sido favorável a Atanásio e de que ambos os debatedores julgarem um ao outro herege, temos que Atanásio foi perseguido pelos arianos pouco tempo depois, após serem anistiados pelo imperador Constantino. Analisando o catarismo, Pierre Chaunu, em O Tempo das Reformas, entende que a rejeição à procriação é o verdadeiro pano de fundo, pois o mundo estava superpovoado e a rejeição à vida material pertenceria aos indícios precursores desse mundo. Não é uma intenção religiosa apenas. A interpretação historiográfica tardia contextualiza a sociedade e infere que essa ação cometida está relacionada com um fator externo. Com a Inquisição, a ideia sobre heresias não modifica. O esquema baseado em torturas e demonologia deixa novas fontes historiográficas, a exemplo do Martelo das Feiticeiras, de 1486, e manuais que fazem referência aos cristãos novos, ou seja, pretensos ou não convertidos do judaísmo. Ordens religiosas ao estilo franciscano não são indícios de cismas, mas as ocorrências de que foram consideradas heréticas estão no contexto de não reconhecer a obediência papal. Não que houvesse exatamente formulações de doutrinas ou interpretações errôneas. Porém, comunidades que não aceitavam, pelo menos criticam a hierarquia eclesiástica, leia-se monarquia papal, começam a negar sacramentos ou até aderir ideias doutrinárias que foram condenadas pela história. Não é justo que essas associações, por mais simpáticas que sejam os mais vulneráveis, estejam associadas à igreja de que elas negam em sua forma e instituição. A ideia de que a igreja falhou por não proteger os fiéis da peste ou que não teve moral para manter unida nos tempos do grande cisma, que ocasionou 2 sedes papais na Europa, não explica por que movimentos cismáticos reformistas aparecem como sendo uma oferta de salvação individual para uma população que não acredita na salvação coletiva. Todos os movimentos reformistas tendem a ter uma confissão de fé e meios de exclusão para aqueles que não aceitam suas propostas e se mantêm dentro delas. Não é uma unilateralidade católica romana papal ou mesmo exclusividade. A vigilância na inclusão do fiel em um corpo místico, por mínimo que seja ritualística, é comum entre os heréticos. A crítica à instituição igreja nas ideias de Wycliffe é bem simples. Anticlericalismo como uma forma individualista de se relacionar com Deus. Bem, Wycliffe no século XIV dizia que a Bíblia era de fácil entendimento e que não exigia explicação por sacerdote. Rapidamente apareceu John Ball, padre itinerante, ou seja, que não está de acordo com a igreja instituição e convence camponeses a fazer guerra contra os seus senhores. Sem qualquer demérito à causa, o que motivou foram as ideias de Wycliffe, que instigavam a interpretação pessoal da Bíblia, que era lida de acordo com a situação política e social, e não espiritualista de fé em Deus. Com a influência de russitas, ou seja, de seguidores de John Hus na Boêmia do século XV, começam a aparecer seitas ao estilo dos adamitas antinomistas, que faziam rituais nus e compartilhavam bens e mulheres. Interessante que Hus e Wycliffe são tidos como precursores da reforma e aceitos pelos reformistas como tal.
O foco de suas críticas era exatamente o anticlericalismo e apoio ao uso isolado da explicação bíblica. Nenhuma associação reformista deu autonomia para o leigo ser capaz de ter interpretação válida sem que houvesse o magistério, qualquer que fosse. As confissões de fé ou os concílios reformistas eram liderados por pastores que se diziam capacitados para a formulação de uma sã doutrina. Para os reformadores também existem heréticos. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.